Olá, aqui é Manuel Leite e hoje, nosso ABC da psicologia, vamos falar de resiliência. Você é resiliente? O que é? O que vem a ser? É possível medir a resiliência da pessoa? Então, de uma forma bem prática e direta, resiliência pode ser descrita como a capacidade de adaptar-se a novas situações, de você conseguir lidar de uma maneira diversa. Por isso nós podemos ver duas pessoas passando por situações muito parecidas e às vezes uma consegue superar e outras têm muita dificuldade para enfrentar, superar e lidar com tal situação. Um dos fatores que pode estar envolvido, é a resiliência. Não descartamos a personalidade, os outros fatores de experiência, mas a resiliência é essa capacidade de superar, essa flexibilidade de lidar com as situações. É muito comum a gente usar o termo de resistência, aonde uma pessoa com alta resistência ou baixa resistência às vezes não lida muito bem com algumas situações. Um exemplo, quando a gente fala de um objeto, uma bola de barro, que ela foi muito bem queimada, ela teria alta resistência, ela se quebra, porém ela não deixa de ser uma bolinha. Se ela é um barro mais mole, uma bolinha que não foi queimada, a primeira pressão ela tem baixa resistência, então ela deixa de ser uma bolinha. A flexibilidade, a qual seria essa resiliência, seria dado exemplo como uma bola de borracha, que ela aguenta uma pressão, mas quando essa pressão sai, ela continua sendo bola em todos os momentos. Ela tem uma flexibilidade para lidar. Com isso, tende a transcender as questões de modo geral do seu dia a dia. Então, uma coisa importante, a resiliência, nós nascemos com ela ou nós aprendemos a ser resiliente? Nós aprendemos. A resiliência é uma capacidade aprendida e esses fatores que nós lidamos ao longo da vida tem a ver muito com como nós interpretamos, refletimos e qual a nossa perspectiva diante dos obstáculos. E esses fatores inerentes à resiliência são diversos. Vou citar alguns aqui para nós podermos ter um direcionamento. A administração da emoção. Ou você administra a sua emoção, ou você é administrado por ela, ou você é controlado por ela. Então, esse é um fator que ajuda a lidar com situações de estresse. Controle de impulso. Por que inibição de impulso e controle de impulso é tão importante para o desenvolvimento da resiliência? Porque tem a ver justamente com você pensar, decidir sobre a melhor forma de lidar. As pessoas impulsivas tendem a aumentar os conflitos, a dificultar a recuperação ou até soluções de seus próprios problemas. Outro fator, otimismo, é a crença de que coisas podem mudar para melhor. Perceber o otimismo é importante. O otimismo não é não ver problemas, é perceber e enxergar o que você pode fazer, o que está dentro das suas capacidades para melhorar aquela situação. O otimismo às vezes tem uma visão muito equivocada socialmente de que é não ver problemas. Não, o otimista ele vê o problema, ele percebe os problemas, porém ele procura formas de contornar, de lidar com esse problema, não apenas desistindo. Isso é importante para enfrentar situações difíceis, de crises em geral. Análise do ambiente. Analisar o ambiente é fundamental para você ver alternativas. Às vezes, quando as pessoas estão em sofrimento, elas têm dificuldade de olhar seu ambiente e olham apenas para si mesmas. Então, as sensações dão muita atenção e os fatos são ignorados. Quando a pessoa observa o seu ambiente, ela tem uma percepção do que pode ser feito, um olhar mais com os fatos, não apenas algo muito emotivo, algo muito impessoal, muito pessoal. Empatia. E aí vem uma coisa interessante, Perceber emoções e sentimentos nas outras pessoas, compreendendo, não apenas sentindo junto. Isso cabe em outro momento, a gente está discutindo a empatia, porque as pessoas confundem a empatia como sentir a mesma coisa que o outro sente. Não, é compreender. Você não precisa sentir ou sofrer junto. Isso é algo importante para a saúde mental. A autoeficácia é a crença na própria capacidade. Por quê? É tão simples entender isso. Se você não acredita que é capaz, desculpa, mas metade da batalha já foi perdida. Como que você vai enfrentar uma situação que possa ter, na sua vida e você não acreditar que você é capaz? Automaticamente você já desistiu antes de começar. Otimismo para a vida.
Além do otimismo ter uma visão geral, mas perceber como a vida tendo algo positivo, algo que faça sentido, algo que possa perceber como algo mais duradouro, não apenas momentâneo. Leitura corporal. É interessante que muitas vezes nós aprendemos, quando criança, a fazer leitura corporal, e ao longo da vida nós desaprendemos a fazer leitura corporal. Olhar nos olhos, observar os comportamentos, as reações. Isso ajuda as pessoas a terem uma pista mais realista dos fatos, do que os outros estão sentindo e das necessidades reais, e não apenas uma impressão interna. Autoconfiança é a capacidade que uma pessoa adquire em dividir responsabilidades, encontrar soluções, partilhar, confiar também no outro, do que ele pode fazer, quais são os limites das suas capacidades, quais são as contribuições que ele possa ter para aquela situação. Muita gente se sobrecarrega porque tem dificuldade de partilhar algumas questões que poderiam ser feitas por outras pessoas, ou confiar que o outro pode se dar conta, né? Conquistar e manter pessoas. As relações não são feitas apenas de inícios de contatos, elas também são extremamente importantes com manutenção de vínculos, porque vínculos exigem duas coisas primordiais: tempo e aprofundamento. E com isso nós superamos divergências, dificuldades e sentimentos que possam ser negativos numa relação. Então, manter relações duradouras é um passo importante quanto a isso. Sentido de vida. Atribuir, ter razão no sua vida faz toda a diferença. Só que as pessoas confundem, querem procurar sentidos em coisas mais efêmeras. Isso é normalmente um grande risco, né? Porque essas coisas efêmeras tendem a não ser duradouro, como o próprio nome diz. Então, a atribuição de sentido é muito particular, mas ele tem algo que é primordial: longevidade e durabilidade. A razão que você faz da sua vida. Isso é importante, não precisa ser nada grandioso para os outros, tem que ser grandioso fazendo sentido para você. Uma mãe que cuida do filho e vê isso como algo que faz sentido, está feito o sentido dela, né? Mesmo que o que ela faça não é agradável. Quando a gente usa a medida do que eu gosto, sem perceber, a gente pode estar mascarando um sentido verdadeiro para a vida. Porque a vida não pode ser apenas do que se gosta, mas sim de qual a razão de você estar fazendo aquilo, qual o propósito, qual bem-estar pode estar provocando tudo aquilo. Aceitação positiva para a mudança. Entender que as mudanças podem ter algo bom. Eu não estou dizendo que tudo vai ser bom, que tudo é maravilhoso. Não, isso não é uma visão de alguém resiliente. O resiliente entende isso. Mas acreditar que no futuro algo bom pode estar vindo. Isso é importante. Bom humor, algo que a gente fala tão comum no brasileiro. Sim, o bom humor é uma capacidade de lidar os momentos difíceis como algo mais leve, como algo mais humorado. Isso é uma estratégia benéfica, principalmente para situações de doenças, situações onde a pessoa às vezes não tem muito o que fazer naquele momento. O bom humor ajuda a recuperar a sua forma de enfrentar, consegue fazer com que seu enfrentamento se torne mais leve. Independência é a capacidade de manter distância emocional e física das pessoas. Por que isso é tão importante? Porque tem pessoas que precisam do outro o tempo todo. Eu não estou falando de um auxílio, um momento da vida que você precisa, mas eu estou dizendo de insegurança pessoal, né? Pessoas com dependências precisam o tempo todo da opinião do outro. E a opinião do outro pode não estar certa, ele não pode saber seu propósito de vida. Independência é conseguir lidar com as coisas que é correto, é benéfico, mesmo que as pessoas ao redor não percebam isso. Isso é independência. É aquela pessoa que não espera um amigo para poder voltar a fazer caminhada ou fazer uma caminhada. Ah, não, mas eu não posso fazer uma caminhada porque ninguém vai comigo. Isso é dependência. Se a caminhada é bom para você, você vai fazer com ou sem pessoas juntas. Então, isso é importante. Ah, mas eu não tenho ninguém que me estimule a estudar. Se você tem livro, se tem internet, você vai estudar. Independente se as pessoas ao redor concordem se isso é bom ou não. Então, isso é independência. Reflexão é a capacidade da pessoa manter uma certa percepção de si mesma, reflexão, um olhar para si. Isso é importante. Senão, nós somos muito ansiosos, não querer estar no silêncio dos seus próprios pensamentos. Os seus pensamentos têm que ser positivos, mas também têm que ser reflexivos, ponderados. Isso é importante. Sociabilidade. Sociabilidade não é apenas estar com as pessoas,
mas é ter vínculos, é ter contato e conseguir partilhar momentos, não só de alegria, mas de dificuldades, e ter a quem recorrer desses momentos. Valores positivos. Quais suas qualidades são importantes para você e também são importantes para o mundo. O quanto isso colabora. Então, pensar na resiliência de uma forma bem sintética é pensar na capacidade de superação. Ela é aprendida ao longo da vida e pode ser desenvolvida. Há muitos programas que ajudam as pessoas a desenvolverem essa resiliência. Pessoas resilientes vão passar por dificuldades? É óbvio que vão. Porém, o tempo para superar é muito menor do que aquelas que não são resilientes. Uma pessoa resiliente pode vir a ter uma tristeza elevada? Pode, mas com o tempo ele vai lidar com isso. Possivelmente um tempo menor. Ela pode vir perder o emprego? Pode ter dificuldade para inserir no mercado de trabalho, mas como ele vai lidar, como ele vai fazer para superar isso? Então, é resiliente. Então, pense bem, qual o seu nível de resiliência? E desenvolva a sua resiliência. Obrigado.